Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante, espaço deste canal dedicado aos livros, aos autores e ao conhecimento. Esta semana o tema é sobre gestão e o livro, ou melhor, o também e-book, é digital e tem assinatura portuguesa. Nuno Ribeiro, autor de Gerir na Era Digital, é o autor convidado desta edição. Nuno, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conosco. Vai-nos apresentar um produto que comece logo, enfim, para apresentar também a quem nos acompanha do outro lado, um produto que é, enfim, é solicitado ou que é produzido à medida que é solicitado. Pode-nos explicar um bocadinho desta dinâmica antes de irmos à gestão e também para introduzirmos o tema de gestão? Estamos a falar de um produto que existe, assim, também em versão print, independentemente de existir na versão de iPads e de todos os suportes informáticos que este mundo digital disponibiliza, mas que é um livro muito curioso que, se eu quiser, encomendo e só nesse caso é que vão fazer o print do mesmo. Exatamente. Foi feito através de plataformas digitais, de publicação digital. Aliás, este foi o motivo que me fez fazer o livro, criar este livro, pela imensa curiosidade de perceber o melhor funcionamento destas plataformas. Ou seja, criado o livro, criado o conteúdo, paginado, criada a capa, basicamente é fazer upload dos ficheiros e o livro é impresso à medida que as pessoas desejam e que o querem comprar. E é feito em papel, ou seja, no formato que nós pretendermos. Isto para si, na ótica de autor, tem custos reduzidos, não tem um impacto de capital inicial? O que é que é atrativo, também para que as pessoas nos entendam, o que é atrativo na ótica de um autor, e apenas na ótica de um autor, porque é que é atrativo este Acho que na ótica do autor o que é atrativo aqui é a simplicidade de nós podermos publicar aquilo que pretendermos. Ou seja, nós temos uma ideia, temos conteúdo que o produzimos, e queremos publicá-lo em livro, seja num livro para ser vendido ao público, seja num livro de família, seja num álbum de fotografias que queremos imprimir para ter lá em casa. E é esta facilidade e esta dinâmica de simplicidade, travando aqui e evitando aqui uma série de etapas tradicionais, de ir a uma editora, de aprovar o livro, de verificar se o livro está bom ou não está bom, e depois fazer essa publicação. Ou seja, toda esta facilidade e rapidez de instantaneamente poder publicar um livro é muito simples. Melhorando também a questão dos estoques, ou seja, não havendo uma preocupação na gestão de estoques, e as receitas também são bastante superiores, ou seja, a partilha de receitas em função das vendas. Obviamente, a exposição do livro acaba por ser menor, não existe exposição nas livrarias tradicionais e, obviamente, isso tem um impacto negativo nas vendas, claro, não é? Obviamente. Porque, e daí o motivo a ter feito também o livro em inglês, ou seja, porque em português estamos limitados a Portugal e aos países da lusofonia, e em inglês, com isso, conseguia massificar também um pouco mais. Até para perceber melhor o comportamento dos utilizadores e os leitores em todo o mundo e perceber como é que funciona. Obviamente o livro existe e vende mais, e está a vender mais em formato digital, seja no formato Kindle da Amazon, seja no formato iPad ou no formato no iTunes. Que é curioso, não é? Porque existe uma grande guerra no mercado destas duas... Existe uma guerra nova. A Apple está a entrar no caminho da Amazon. A Amazon nasceu como uma livraria online inicialmente, hoje a Amazon vende tudo, como todos nós sabemos, mas tradicionalmente defendeu e até produz e defende muito bem o seu território naquilo que é a área dos livros. A Apple e foi a primeira a reinventar o negócio do livro, ou seja, com expressão, ou seja, fazendo o tablet Kindle o formato Kindle, que é muito popular hoje, já nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa e em Portugal também já o é, através das aplicações que a própria Amazon desenvolveu para vários dispositivos e smartphones, como o iPad e todos os outros tablets. Mas a Apple beneficia de uma grande vantagem, que é ter o suporte móvel, físico, claro. o tablet e o iPhone, e embeber diretamente as aplicações no seu equipamento. E isso facilita muito. Há muitos utilizadores que ainda não têm a experiência de comprar na Amazon e, portanto, serão mais ou menos indiferentes se compram Kindle ou se compram no iTunes. E isso faz uma grande diferença. E a Apple, neste momento, entrou no terreno da Amazon há um tempo. E há um fator curioso e interessante, que é os e-books já são mais caros do que a versão em papel. Mas no seu caso? No meu caso é mais barata a versão e-book ainda. Mas o que acontece na maioria dos livros que a Amazon
vende é que apenas a versão capa dura de alguns livros é mais cara do que a versão Kindle. Logo a seguir temos o Kindle e depois a capa tradicional, sem ser capa dura. Isso é interessante, é um fator interessante, porque inicialmente não era assim. Os e-books eram muito mais baratos no Kindle. A Amazon ganhou o seu espaço e o seu terreno e conquistou os seus leitores. E o que é interessante é perceber, os utilizadores e os leitores perceberem a facilidade e darem mais valor a um livro eletrónico do que a um livro físico. Os motivos julgo que são simples de nós os percebermos. Primeiro, eu posso transportar a minha biblioteca toda aqui. Consigo, portanto, posso caminhar e ir de férias e só te levo isto, não levo uma pilha de livros. A outra vantagem é que se eu começar a ler no meu iPad, depois posso continuar a ler no meu iPhone ou no Android ou no computador e sigo toda a informação, todas as notas que eu coloquei, todos os bookmarks que eu utilizei dentro daquele livro são replicados e sincronizados. Portanto, nada da informação que eu fiz num dispositivo, coloquei num dispositivo é perdido. Sim. Portanto, é a nuvem a funcionar, aquilo que se fala da cloud computing da Amazon e também da Apple. E, portanto, os utilizadores passaram a dar esse valor. Há um outro valor interessantíssimo que a Amazon está a saber fazer, já está mais à frente do que a Apple nesse sentido, que é a integração com as redes sociais. É possível eu partilhar um excerto do livro no Facebook e no Kindle da Amazon e perceber quem são as pessoas e seguir pessoas que leem determinados livros e ver as pessoas que leem os meus livros e ver as minhas notas. Mais do que isso, a lógica de comunidade à volta de um determinado livro acontece. Ou seja, se eu comprei um livro e percebo que há uma série de outros utilizadores, leitores desse livro, que já fizeram uma série de notas e marcações nesse livro, posso dizer que quero importar as marcações do Jeff Bezos da Amazon, que está a ler o mesmo livro que eu. E quando eu estou a ler o livro, vejo toda essa informação. E, portanto, há aqui uma lógica de comunidade atrás de um livro e atrás de determinados temas. E ao mesmo tempo de partilha, não é? Porque nós acabamos por ser leitores ativos e também quem nos chega acaba de ser incorporado no conteúdo de um livro. Portanto, o conteúdo deixa de ser estanque, entre aspas. Exatamente. Mas, quando estou a ler o livro aparece com algumas marcas a sublinhar, no caso do Kindle, e se eu passar com o dedo por cima, percebo que houve mais 3 pessoas, 5 pessoas que marcaram também aquela zona do livro. Isso para si que é autor, Nuno, faz muita diferença? Aqui a possibilidade de eles comentarem determinado excerto daquele livro, partilharem nas redes sociais e o autor poder seguir e discutir determinado tema com os seus leitores é algo completamente novo. E isso é diferente e é muito mais divertido também do ponto de vista da interatividade nesta nova era. Esta realidade aqui muda toda. Ou seja, eu sei quantos e-books estou a vender, sei quantos livros em versão impressa estou a vender, sei quantos livros em português vendi, sei quantos livros em inglês vendi e, portanto, é completamente diferente do ponto de vista da indústria. E até mesmo para as próprias editoras, ou seja, grandes players. Perigos que possa haver assim, já estamos a chegar ao limite do tempo, mas que perigos é que pode identificar para o mercado editorial? Correm o perigo as editoras eu acho que as editoras, de acabar? Eu conheço mal o negócio das editoras. Mas aquilo que eu acho é que as editoras vão ter que se reinventar o seu modelo de negócio, à semelhança do que está a acontecer nos mídias, do que está a acontecer em várias indústrias. Eu acho que as editoras vão continuar a ter um papel importante nos autores. Terão um papel quase de agência na representatividade dos seus autores, no trabalho que têm que fazer em cima destas plataformas para otimizarem porque eu acho que um autor não está focado. Eu eventualmente serei uma exceção porque vou aprendendo sobre estas plataformas, mas um autor tradicional de poesia ou de romance eventualmente terá menos aptidão para trabalhar a otimização em cima destas plataformas. E as editoras têm um papel importante neste negócio, e no marketing dos autores e no marketing das publicações. E aí eu acho que eles vão continuar a ter um papel importante. Portanto, é procurar o fator de diferenciação e apostar nele. Exatamente. Eu acho que sim. Muito bem. Muito obrigada, Nuno Ribeiro, por nos ter, enfim, por ter vindo aqui a estúdio partilhar connosco estes seus ensinamentos sobre como gerir na era digital. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Não sei em que plataforma é que nos acompanhou, mas qualquer que ela seja, foi com certeza um bom ensinamento este escutado hoje.